Bolsonaro vai passar o carnaval no bloco dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Vai passar o carnaval à beira, quase vestindo a fantasia de presidiário para desfilar na avenida, por pouco, tá? O PGR vai denunciar o Bolsonaro nos próximos dias, segundo a imprensa já conseguiu apurar, já conseguiu levantar aí, ó. PGR deve denunciar Bolsonaro por tentativa de golpe nos próximos dias. Notícia da CNN Brasil. Por quê? Porque o Gonê passou o janeiro inteiro, todo mundo de recesso e ele trabalhando, ele não tirou férias, para analisar os relatórios da Polícia Federal, da compra da venda das joias, da falsificação do cartão de vacina e do golpe de Estado. E agora ele vai apresentar a denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Inquérito do golpe. PGR deve fatiar denúncias, cabeças do esquema estarão no primeiro lote. Então, assim, são 40 denunciados, né? O Alibaba e os seus 40 safados lá. E aí, o que o PGR vai fazer? Vai denunciar os 40 de uma vez? Não. Ele vai se separar e vai por lote. Então, assim, quem serão os primeiros a serem denunciados? Os líderes, os cabeças do golpe. Então vai Bolsonaro, vai Braga Neto, vai Heleno. Esses caras pode esperar que nos próximos dias estarão sendo denunciados. Depois, uma próxima etapa é mais uma denúncia contra outras pessoas que estão mais abaixo da hierarquia. Então você pode esperar os assessores, os milicos que iam matar o Xandão, o Lula e o Alckmin, essa galera que vem no escalão de baixo. Então essa galera também será denunciada, mas depois. Então, Bolsonaro é o primeirão da fila para ser denunciado, coisa que deve acontecer nos próximos dias antes do carnaval. Então Bolsonaro vai passar o carnaval de ressaca, de cabeça quente, denunciado, com a fantasia de denunciado pelo Procurador-Geral da República. Pode esperar que é isso que vai acontecer. Ó, tem mais, hein? Luciano Hang desabafa e faz críticas a Bolsonaro. Poxa, o cara super amigo, né, aliado, doou 1 milhão para a campanha do Bolsonaro, tá lá os dois, ó, o Zé Carioca e o Bolsonaro, né? E aí, diz que o Luciano Hang andou conversando com os amigos aí e falou, Bolsonaro tá me decepcionando, não tô gostando não. O que o Luciano Hang andou falando? Ó, em conversas reservadas com amigos, Luciano Hang adotou o tom de desabafo ao se referir a Bolsonaro. O empresário disse que o ex-presidente pensaria primeiro nele próprio e na família, deixando aliados relevantes em segundo plano. Então, foi isso que o Luciano Hang disse. Bolsonaro só pensa nos filhos, o resto está todo mundo lascado e ele não está nem aí. Há pessoas próximas, Luciano Hang opinou que Bolsonaro devia apoiar ao Planalto um nome conservador de fora da família. Por exemplo, Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, que foi reeleito. Luciano também afirmou aliados ter dado sangue por Bolsonaro, que contudo teria se mostrado ausente nos últimos meses. Então, poxa, fiz de tudo pro cara, dei dinheiro, me enrolei, fui investigado na CPI da Covid, fui investigado, estou sendo ainda na CPI do golpe, no inquérito do golpe, e o cara, ó, sumiu, nem fala comigo mais. Dei 1 milhão pro cara na campanha dele, o cara nem fala comigo. Essas teriam sido as queixas do Luciano Hang. Aí o Luciano Hang, depois que saiu a notícia, ele se manifestou, né? Agora estão querendo colocar palavras na minha boca, sendo que não tenho feito comentário sobre política faz tempo. É lamentável o que tentam fazer. Qual o intuito de tudo isso? Porque de graça não estariam trazendo o meu nome a público dessa maneira. Então o Luciano Hang falou que é mentira, que ele não reclamou do Bolsonaro. Detalhe, coluna do Paulo Capelli no jornal Metrópolis. Olha a última frase. A coluna mantém todas as informações publicadas. O jornalista dobrou a aposta, falou, é verdade, eu recebi esses relatos de pessoas que ouviram o Luciano Hang reclamar do Bolsonaro. Então, não adianta ele vir com essa conversa mole de que ele não falou nada, porque falou. Mantém o que está escrito na minha coluna, mesmo ele desmentindo. É isso que está dizendo aqui. Ou seja, onde a fumaça, há fogo. É ou não é? Então, teve uma outra história agora, vamos falar de Lula, né? Porque o Lula, semana passada, né? Ele falou que, se tiver caro, muda de marca, não compra. Foi super criticado. Todo mundo caiu de pau no Lula por causa disso, né? Porque o governo tinha que estar fazendo alguma coisa para a comida estar mais barata, o que o governo está fazendo? Não está fazendo nada e não sei o quê. Então, foi anunciado que o governo vai sim fazer alguma coisa para baratear o preço da comida. Já tinha falado de algumas coisas do tipo reduzir a alíquota de importação de alguns produtos para eles entrarem mais baratos no Brasil. Mas não é só isso não, tem mais coisas. E a coisa mais importante é essa aqui, ó. Lula prepara estoque de arroz, milho e trigo contra a alta dos alimentos. O que é isso? Os estoques reguladores. O Brasil já teve no passado, estoques reguladores. Estoques gigantes de alimentos, de produtos básicos, arroz, feijão, milho, trigo para fazer pão, para fazer farinha. E aí quando o preço sobe demais, o governo vende uma parte do estoque dele, coloca para venda, então esse aumento da oferta do produto no mercado fazia o preço cair. Quando o produto caía, o governo ia lá, comprava um pouco, estocava, comprava mais barato e ao mesmo tempo ajudava
o pessoal que produz alimento a não deixar o preço cair demais, porque o governo comprava e garantia um preço mínimo. Então, nem quem produz ficava no prejuízo, nem quem compra ficava no prejuízo, porque isso conseguia manter assim, relativamente um equilíbrio no preço. Mas aí isso acabou, e acabou como? Temer, quando assumiu, depois deram um golpe na Dilma, falou, vou vender os estoques reguladores. E fez, vendeu os estoques e vendeu também os locais de armazenagem, os silos, os depósitos onde ficava armazenado esses alimentos para poder ajudar a controlar o preço. Ele não conseguiu vender tudo, vendeu quase tudo, tipo 95% do que tinha ele vendeu. Sobrou 5%. Bolsonaro foi lá e liquidou, vendeu o resto. Então hoje, o Brasil não tem estoque regulador de preço dos alimentos. É por isso que quando o preço de um alimento sobe, o governo tem pouca coisa para fazer, tem pouca margem de manobra para tentar derrubar o preço desses alimentos. O estoque regulador voltando, isso é uma ferramenta importantíssima para o governo controlar os preços dos alimentos, sem nenhum tipo de ordem de tabelamento, congelamento, fiscalização, nada disso. Simplesmente operando com a lógica da oferta e da demanda. Subiu o preço? Joga produto no mercado que o preço cai. Caiu o preço? Compra produto e armazena. E aí o Lula pretende incentivar a criação de novos estoques reguladores, voltar a ter para poder melhorar o preço dos alimentos para os brasileiros. Também vai pegar uma grana, 5 bilhões de reais, e usar como incentivo a produção de alimentos. Pega lá o pequeno, médio agricultor, que é quem de verdade produz alimento no Brasil, né? Porque aquilo que a gente chama de agro são os grandes, os gigantescos fazendeiros. O que esses caras plantam? Arroz? Não. Esses caras plantam soja para vender para a China, esses caras plantam milho para poder fazer álcool, não para alimentar as pessoas, esses caras produzem gado para poder vender lá para fora, mas não produzem esse alimento assim, arroz, feijão, milho, não produzem. Quem produz é o pequeno e médio agricultor brasileiro, que de fato produz alimentos. 70% dos alimentos que a gente come são produzidos por pequenos e médios agricultores no Brasil. Então a ideia é pegar 5 bilhões e oferecer de crédito para poder aumentar também a produção desses alimentos, produzindo mais arroz, produzindo mais feijão, produzindo mais milho, produzindo mais trigo. O preço não vai subir, por quê? Porque tem mais oferta no mercado. Então o governo Lula está refazendo algo que já existiu e que Temer e Bolsonaro destruíram completamente, que é a capacidade do governo brasileiro de segurar os preços dos alimentos, principalmente os alimentos mais básicos. Então Lula está fazendo de novo aquilo que deveria ter feito, que deveria ter sempre existido, que é a manutenção dos estoques reguladores. Que o Temer botou para correr, vendeu tudo e o Bolsonaro vendeu o restinho que tinha sobrado. Então essa é a ação que o governo Lula vai adotar para tentar diminuir o preço dos alimentos. Bolsonaro foi no jogo do Palmeiras. Esses dias para trás ele tinha ido no jogo do Vasco. Vou fazer uma média lá, né? Vou ver como é que está a minha popularidade, vou medir. O que acontece? Vaia. Gente gritando que ele ia ser preso e tal. Aí o Bolsonaro foi no jogo do Palmeiras, ele disse que é palmeirense e tal, olha lá, mãozinha no peito, quer ver? Vou colocar a imagem para você aqui. Olha lá, Bolsonaro vai ao jogo do Palmeiras e ouve novamente o coro de vai ser preso. Olha lá, o Bolsonaro com a mãozinha no peito, assim, tipo, sou palmeirense, gente e tal. E aí, o vídeo é esse aqui, vou tocar para você ver. O pessoal gravou Bolsonaro lá no estádio do Palmeiras, dá uma olhada. Vai ser preso! Ou seja, Bolsonaro percebeu nesse fim de semana que assim, não está muito popular, sabe? Embora ele fale que ele arrasta multidões de gente querendo ele ver ele preso. Essa que é a grande verdade. Sabe o que eu acho, né? Eu acho é pouco. Queria mais. E vai ter mais. Porque, como eu falei, ele vai passar o carnaval no bloco dos denunciados. Enfim, última notícia para a gente comentar hoje, que é o seguinte. Brasil quebrado, né? O Brasil está à beira de virar Venezuela. Estamos indo para o buraco. Brasil registrou em 2024 recorde de vistos de trabalho a estrangeiros na última década. Então, assim, em 10 anos, nunca veio tanto estrangeiro morar no Brasil e trabalhar no Brasil. Por que será que tanto estrangeiro está querendo vir para um país que está quebrado? É isso que eu queria entender, né? Vamos lá, 37,3 mil autorizações, uma alta de 30% em relação a 2023 e 23% superior a 2019, porque em 2019 começou a ter umas certas restrições, foi o último ano antes das restrições da pandemia, né? 2020 começou a ter restrição para emitir visto para estrangeiros que queriam se mudar e trabalhar no Brasil, por conta da pandemia. Então, em 2019, tinha ido ainda normal, né? Mesmo assim,
é muito superior, tanto ano passado quanto esse ano, é muito superior o número de pessoas que estão pedindo para vir morar no Brasil legalmente do que na época do Bolsonaro. Então, gente louca, né? Tá saindo dos seus países para vir para cá, para quê? Se o Brasil está quebrado, né? Os setores de óleo, gás e energia impulsionaram o crescimento. Então, ó, óleo, gás e energia, ou seja, petróleo, né? Exploração de petróleo, exploração de gás e energia elétrica. A China, 7.820 pessoas pediram autorização legal para morar no Brasil. Filipinas, 3.260 pessoas. Estados Unidos, 2.460 americanos pediram legalmente para morar no Brasil. Reino Unido, 1.920 pessoas e Índia, 1.850 pessoas. Isso aqui são só os países que têm um maior número de pessoas que pediram visto de trabalho nos Estados Unidos. Quase todos, assim, 84% é o Rio ou São Paulo. Metade, praticamente, quer ir para o Rio de Janeiro. Muito tem a ver com a questão do petróleo e do gás, né? Porque o Rio de Janeiro é o estado que mais explora a extração de petróleo e gás no país. Então, se tem tanta gente vindo trabalhar nessas áreas, muitas dessas pessoas vão trabalhar mesmo no Rio de Janeiro. Esse é o Brasil que está quebrando.